Fala aí galera, beleza? De volta aqui no nosso canal, no YouTube, e também aos amigos que nos acompanham aqui na página no Facebook. Super abração, obrigado a você. Eu já peço encarecidamente a você que nos acompanha, a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativando aí o sininho, tá bom? Deixando aí o seu joinha, e eu agradeço de coração se você compartilhar, divulgando aí sempre os nossos vídeos, principalmente, claro, aquele que você se identifica mais com aquele assunto, não só aqui no YouTube, como também na nossa página no Facebook, onde a gente traz também todos esses vídeos e essas informações para os amigos que nos acompanham. Hoje, nesse fim de semana, a gente traz aí não digo uma enquete, uma opinião sobre determinado assunto que vem repercutindo, vem trazendo opiniões de diversas pessoas, principalmente de um lado que é defensor da direita, digamos, outra pelo lado da esquerda ou daquele centro-esquerdo, centrão chamado. Ou seja, são opiniões que divergem, mas que muitas das vezes, né, entram em contradições por N motivos. O que a gente vai falar hoje nesse vídeo, simples, né, é a respeito do policial, YouTube e formador de opinião, claro, até por conta de trazer esses vídeos, muitas das vezes polêmico, na internet, nos meios sociais. Estou falando de Gabriel Monteiro, isso mesmo, Gabriel Monteiro, que algumas semanas atrás, né, se envolveu aí em uma confusão onde ele foi entrevistar um garoto, né, um rapaz de uma determinada favela, determinada comunidade, e lá começaram um embate, um enfrentamento. Divergências acontecem quando, principalmente, se é procurado, né, se é contrariado. E nesse vídeo, né, que a gente conferiu, muitas pessoas no caso, onde foi questionada a questão também ainda da morte daquela criança Ágata, ou seja, entraram em um verdadeiro embate, discussão, e aí o Gabriel acabou, né, depois também de ter sido, né, não tiro um pouco da sua razão em ter ou seja, ter tido aquela reação de até mesmo de defesa, né, de ter socado lá o garoto e, em detrimento desse, ter fugido, ou seja, acho que para livrar a cara e também da pessoa que ali estava com ele, né, o seu cinegrafista, ele saiu batidinho de lá. O certo é o seguinte, você, meu amigo e minha amiga, que concorda ou não, eu tenho a minha opinião formada, não sei se é a mesma sua, mas o Gabriel, todos sabemos que ele tem um lado específico, né? É um formador de opinião, mas que ele defende um lado. Qual seria esse lado? O lado do justo? O lado do correto, do verdadeiro? Nem sempre. Porque a gente vê em diversas ocasiões onde ele faz uma pergunta, antes que a pessoa responda, ele está mais parecido com o Faustão, antes que a pessoa responda, ele já atropela o pensamento da pessoa, já comparando, ou seja, ele faz comparações, tá entendendo? Quando ele fala, por exemplo, de uma ação, quando ele fala de formação de quadrilha, né? Aí ele, quando ele está falando das milícias, ele joga uma coisa para puxar outra, mesmo antes da pessoa terminar o seu raciocínio. Ou seja, ele é aquela pessoa que faz com que a pessoa se perca nas palavras, que ele tem um vasto conhecimento, principalmente da área em que ele atua, da área em que ele é o que? Policial. Ele tem os fatos, ele tem toda aquela estrutura que ele tem um conhecimento, ou seja,
do número de homicídio, número de... ou seja, N questões relacionadas à função dele. E ele chega justamente nessa questão desse embate, quando vai falar com determinadas pessoas que nem entendem do assunto, e muito menos estão por dentro. Quando ele fala, eu vi agora recentemente também um vídeo onde ele está questionando, olha só, ele vai questionar, para você ter uma ideia, o cara vai questionar determinado assunto que não cabe, ou que caiba em uma universidade, mas lá está confrontando. Lá ele vai encontrar pessoas que serão contra aquilo que ele está procurando lá. Ou seja, aí você quer o quê? Que a pessoa não venha ao se defender, não venha tentá-lo agredir, nem que seja verbalmente, e ele vai se fazer de coitadinho. Não seria esse, pelo menos, o propósito. Até porque, no detrimento da função dele, onde eu vi esse vídeo mesmo nessa universidade, né, que o cara chama ele de policialzinho, ele disse que poderia até prender o cara, por conta que ele está menosprezando a função dele e tal, seria uma espécie de desacato, e até aí eu acho que não, porque ele está ali fazendo um papel diferente da sua função, e é o que ele está fazendo hoje em dia, quando ele vai fazer um vídeo, quando ele vai aonde tem uma manifestação, seja de esquerda ou de direita, ele vai questionar quem lá está. E quem lá está defendendo algo, mesmo que aquela pessoa não tenha o conhecimento máximo do que está fazendo. Mas ele vai questionar e lá ele vai saber e vai ver que tem gente contrária à opinião dele. E nem por isso ele pode usar da função dele, que é policial, e dizer que pode dar voz de prisão na pessoa, por ele não concordar. Ele não está ali agindo como policial, ele não está ali agindo na sua função. E o certo, eu estou trazendo hoje esse vídeo justamente pelo quesito do seguinte: não é uma premonição, não é também uma... como é que eu falo aqui, eu posso explicar? Não é uma praga, não é nada. Eu só peço e vou dizer esse recado aí, que eu acredito que ele ou outras pessoas poderão atentar e ver, porque é o seguinte, uma hora este rapaz vai pegar num fio descascado. Por quê? Tire todas, pegue aí, portanto, acompanhe todos os vídeos dele, acompanhe toda a trajetória dele. Tudo bem, você defender uma causa é justa. Agora, você confrontar, principalmente em locais inapropriados, eu já acho que a pessoa está procurando sarna para se coçar, né? Ou seja, está procurando algo, e quando você procura, cedo ou mais tarde, você vai achar. Então, é um aviso? Talvez. É minha opinião? Sim. É o que eu estou vendo. É as contradições em que ele está se envolvendo no dia a dia. E você sabe que no país em que estamos, defender corrupção, muitos defendem, né? Defender ideologias, também muitos defendem. Cabe a mim, cabe a você, discernir o que é o certo e o que é o errado. Não querer colocar na cabeça de N pessoas que a minha opinião prevalece, né? E quando eu vou questionar alguém numa entrevista dessa, eu estou acuando aquela pessoa. Ele vai na faculdade e começa a perguntar qual é o propósito do cara. O que é que o cara está fazendo lá na faculdade? O cara está fazendo um curso. Em detrimento da razão, não sei. A vontade do mesmo. Aí eu vi lá ele debochando o cara. Qual era o curso que está fazendo? O que é que cabe a isso, esse questionamento dele? Alusivo aqui. Aí ele pergunta sobre milícia, sobre o tráfico, qual é o que... qual é o mais importante, não, qual prejudica mais hoje, qual é o certo, qual a diferença de um para o outro, né? Das quadrilhas de tráfico ou das milícias. No meu ver, todos
vão contra a lei. Nenhuma justifica a outra. Aí as pessoas às vezes dão aquela ênfase na questão do Bolsonaro, aí ele, opa, mas fulano é esse, é aquilo, por quê? Porque defende um lado. E ao defender um lado, se queima, mesmo ele dizendo que não concorda. Aí quando o fulano falou do seguinte, mas na questão da Marielle, ele questionou o seguinte, não é que ele não seja contra o fato da questão da Marielle, mas aí ele vai e coloca a questão do Anderson, que foi o motorista morto junto com a Marielle. Por que não se falam? A questão é que a Marielle era uma pessoa, uma vereadora de embate a essas questões sociais, e por isso todo mundo dá ênfase a quê? A Marielle. Não quer dizer que, se desvendando, claro, o crime da Marielle, será também, vai ter o foco na questão do rapaz também, do Anderson. Ou seja, é motivo para distorcer, e é o que ele faz, o que está fazendo. O certo é isso aí, a minha opinião, o que eu vejo que ele está colocando os pés pelas mãos, como muitas pessoas falam, né? Está perdendo a sua razão quando entra em embate com pessoas, né, com ideologias, que ele tem a sua, beleza, que ele defenda, mas que ele não vá prejugar alguém, que ele não vá fazer comparações, porque fazendo-se comparações, contradições nesses meios, acontece o que aconteceu nesse vídeo lá daquele rapaz onde ele o mesmo agrediu. O certo é que, é por isso que estou lhe falando, né, em determinadas áreas, principalmente quem tem uma função como a dele, não pega bem estar fazendo essas lives ou até mesmo vídeos em determinados locais. É diferentemente de você estar falando da sua residência, de um local apropriado, né? Você não vai no embate tete a tete com determinadas pessoas. E uma hora dessa, estou falando isso, mas também não quer dizer que o mesmo se conscientize e não faça. É minha opinião e estou trazendo ela principalmente para você, meu amigo e minha amiga internauta, que nos segue aqui no nosso canal no YouTube e também através da nossa página no Facebook. Super abração, fique ligado aqui no nosso canal e na nossa página. A gente traz sempre notícias, informações para deixar você bem atualizado. Super abraço e até o próximo vídeo.